Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Vou tentar dar uma pressão nas informações da aula de hoje, exatamente porque a gente teve um feriado na última aula, no dia da nossa última aula. Então, para não sobrecarregar ou não atrasar, na verdade, a quantidade de aulas e a quantidade de informações que era para ser passada, então eu vou fazer o seguinte, vou tentar apressar um pouquinho para que a gente tente finalizar ainda nessa aula, tá? Nessa aula de aproximadamente, que normalmente eu faço uns 30, 35 minutos, para que a gente consiga ter as informações necessárias para que o assunto seja, tá? Esse capítulo seja finalizado. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente está comentando a respeito dos tecidos do corpo, tá? Do nível de organização do corpo do indivíduo, partindo da sua estrutura da célula. Então, a gente vê a célula humana, como é que ela tem membrana, ela tem citoplasma, ela tem núcleo. No citoplasma existem algumas estruturas que são importantes para que essa unidadezinha funcione. Então, nosso corpo nada mais é do que um conjunto de atividades desse tipo, tá? Ou seja, da atividade de um conjunto de células que funcionam, tem que interagir para poder que o corpo funcione. Então, eu só consigo sobreviver porque minha célula está viva. No momento que minhas células começam a degradar, começam a perder as suas funções, meu corpo vai tendendo a degradar e perder as funções. Nós somos reflexos da atividade de célula. Então, por isso que a gente tem que partir dessa sequência, né? Analisando a estrutura de uma célula, como é que ela funciona, comparando com outros seres vivos que também são formados, evidentemente, por células, que, exceto os vírus, que têm capacidades vitais quando estão infectando algum outro ser, mas são estruturas que não têm célula. Então, retirando esse tipo de estrutura, de componente que pode ser considerado um organismo vivo, os seres vivos, de uma forma geral, têm que ter, no mínimo, uma célula. Então, a gente avaliou a estrutura do microscópio, tá? Como é que é uma estrutura muito pequena, é microscópica, ou seja, tem menos do que 100 partes de 1 milímetro. Então, é uma coisa muito pequena, o olho humano não consegue identificar. Tem que ter um aparelho para poder aumentar o campo de percepção e essa imagem aumentada a gente consiga fazer o discernimento, consiga fazer a separação dos componentes e estudar. Tá? A partir do momento que você consegue estudar, a compreensão desse contexto ele fica bem mais efetivo. Então, dentro dessa nossa abordagem, que é analisar os níveis de organização do corpo humano, átomos que formam moléculas, as moléculas se organizam, formam organelas, as organelas se estruturam, formam a célula, que é a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais. As células vão se organizar em tecidos, que vão se organizar em órgãos, que vão se estruturar em sistemas, e aí vai compor o organismo inteiro, tá? Porque a gente está falando de um organismo pluricelular, que é a espécie humana, levando em consideração também, ou considerando que existem seres que não têm essa quantidade de células enorme que o nosso corpo tem, a gente é abundante nessa estrutura. Então, um corpo humano de uma pessoa adulta tem mais de 65 trilhões de células. A gente tem para perder e não fazer muita falta, não perde uma. Mas existem seres que só têm uma célula, são seres unicelulares. Então, a gente comentou a respeito das estruturas, falou a respeito da importância da membrana, falei a respeito da importância do citoplasma, o que é que existe no citoplasma que pode ser analisado, comparado com, por exemplo, as células vegetais, que além da membrana plasmática tem uma estrutura bem mais rígida que fica por fora. Eu não sei se vocês lembram o nome dessa estrutura mais rígida, sustenta, protege, é uma parede. Então, fica fácil lembrar, é uma parede celular. Certo? Então, a célula vegetal, além, não só vegetal, né? Tem outros organismos vivos, como os fungos, as algas, que apresentam a membrana externamente, ainda tem uma parede, para depois ser encontrado o citoplasma com a partilha das organelas e o núcleo, que trata-se também de uma organela que contém o DNA, o material genético. Assim que a gente definiu essas estruturas, a estrutura da célula, a partir para analisar os tecidos. Aí, esses tecidos foram divididos, né? A gente dividiu esses tecidos em alguns componentes. Eu não sei se vocês recordam, foi exatamente nessa imagem aqui que a gente parou, certo?
A gente parou exatamente nessa imagem aqui. Deixa eu apresentar aqui o slide como um todo, né? Então, a gente parou exatamente nessa células que se organizam para definir uma função. Então, células que se organizam para definir uma função, elas são os tecidos. Tá? Então, o que é um tecido? É um conjunto de células do mesmo tipo e que tem basicamente a mesma função. E aí, os tecidos, eles são organizados em 4 grupos básicos. Os tecidos epiteliais, tá vendo aqui, ó, o nomezinho, tecidos epiteliais. E aqui eu coloquei alguns exemplos, essa imagem vocês encontram com facilidade. Epitélio estratificado pavimentoso é um exemplo. Epitélio cuboide dos tubos renais, epitélio prismático do intestino. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de tecidos epiteliais. Cada vez que a célula ela tem um aspecto diferente, consequentemente ela vai ter uma função diferente e aí a gente vai classificar como um tecido específico. Tecido nervoso, a gente não investe muita análise, porque basicamente você vai ter os neurônios que vão constituir o grande montante do tecido. Só que a gente também vai analisar o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, na verdade, ele é repleto, ele é enorme. Tá? Tem um conjunto de diversificação, na verdade, uma diversificação muito grande, e a gente agrupa em mais de 9 grupos, né, cerca de 9 grupos de tecidos conjuntivos. Tá? São subtipos. Tecidos musculares, músculo é tecido muscular. Não, músculo tem tecido muscular, porque músculo é um órgão. A gente vai entender a diferença quando abordar primeiro os tecidos, para depois passar para os conceitos de órgão. Então, eu disse assim, gente, ó, vamos parar aqui, eu vou deixar aqui nesse tecido epitelial, eu sei que vocês estão com a memória muito boa, tem mais de uma semana aí de vocês analisaram, eu comentei com vocês essas informações, mas eu vou deixar os tecidos epiteliais, vocês vão descansar direitinho, aí a cabeça vai ficar melhor, tá? E aí, dentro desses tecidos epiteliais, a gente vai ter que definir primeiro a função deles. Tá? Então, eles podem ter 2 funções básicas. Uma das funções, ela vai ser uma função de revestimento. Então, toda vez que você pegar um órgão, e esse órgão tem alguma coisa protegendo, tem alguma coisa cobrindo, que normalmente é muito fina, essa camada é um epitélio, tá? Ela é um tecido epitelial. Então, ela vai cobrir ou um órgão inteiro, ou ela vai cobrir a parte interna desse órgão, certo? Ou seja, uma cavidade desse órgão. Por exemplo, vocês vão lá, digamos que eles estão assistindo pela manhã, no horário que era para ser nossa aula. Olharam estavam assistindo e disseram, me deu fome, vou fazer o seguinte, vou fazer comida para todo mundo. Aí vocês vão pegar aquela comida saborosa, fígado de boi. Tá? Pegou o fígado de boi, aquele negócio, tá? Que você come porque diz que faz bem. Mas que, na verdade, eu particularmente não gosto, tá, gente, de fígado. Mas você pega lá o fígado, e o fígado, não sei se vocês já viram, tá? O pessoal tratando dele, tá? Fazendo os cortes. Para poder fazer um corte, pegam e arrancam uma pelezinha que fica por cima. Essa pelezinha a gente chama de pelezinha, mas é um termo vulgar que a gente chama, mas que não é o termo que deve ser falado para ele. Essa película que cobre o fígado por fora, a gente vai chamar de mucosa. Certo? Desculpa, a gente vai chamar de serosa. Então, essa camada protetora revestindo externamente o órgão, ela é um tecido epitelial. Mas também, se você for tratar carne de galinha e pegar a moela, né, a moela da galinha, né, você corta lá, cortou no meio da moela, e aí quando você faz o corte que abre, tira aquela comida que ainda está sendo triturada, tá? A moela para fazer, é para moer, tá, gente? Para triturar o alimento que ela não mastiga, que ela não tem dentro, evidentemente. Então tem que ter uma outra forma para poder quebrar esse alimento. Então você consegue retirar uma película também por dentro daquele órgão, mais grossa e tal. Então, aquela película também é um revestimento, certo? Ou seja, é um tecido epitelial de revestimento. Ele é fininho, você vai perceber, tirou é fininho, não tem como ser maior que isso. Quando tira a camada, não tem sangramento, porque é um tecido que não investe, não tem vaso sanguíneo chegando nele, então não tem como sangrar um tecido como esse. Ele pode revestir por fora, a gente chama de serosa, ele pode revestir por dentro, a gente chama de mucosa, ou ele pode estar revestindo nosso corpo, essa camada daqui, que a gente vai passando a unha, por exemplo, certo? Vai retirando camadas. Cada vez que você faz isso,
Vai chegar um ponto, se você ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro, ele vai começar a ficar vermelho e depois vai sangrar. Nesse momento que sangra, é porque você já arrancou a camada protetora externa do corpo, que a gente chama de epiderme. Certo? Então, quando reveste um órgão interno por fora dele, um órgão de dentro do nosso corpo, mas por fora desse órgão, aí a gente chama de serosa, é um tecido epitelial de revestimento. Ele pode ter uma camada, pode ter duas, pode ter três, aí vai depender do tipo de tecido de revestimento. Ele pode revestir internamente a cavidade de um órgão oco. Então, por exemplo, nossa boca é um órgão oco, mas assim, tem a películazinha por dentro dela. Então, essa películazinha é uma mucosa. O esôfago, o estômago, o alimento tem que passar por dentro, gente. Então tem que ser oco. Tá? O alimento está passando por dentro, então todo ele é revestido por uma camada fina, tá? Que dependendo da situação, na boca é para evitar passagem, mas no intestino é para absorver. Então cada célula tem uma adaptação de acordo com o local onde ela está e definindo uma função para aquele órgão no qual ela está inserida. Então a gente tem funções de revestimento, que é o primeiro, mas a gente também tem a função glandular. O que é essa função glandular? É aquele tipo de tecido que tem a função de produzir e eliminar uma substância. Um exemplo comum é a nossa saliva. Você sentiu o cheiro daquela comida cheirosa. Você foi na casa de um conhecido seu, tá? De máscara, claro, evidentemente, da pandemia, e aí você sentiu o cheiro de uma pizza. Sente o cheiro da pizza, a boca enche d'água. É assim que a gente diz. E não é mentira. Agora, só que assim, não é uma água pura. Eu quero água, cospe na cabeça do outro e o outro aí. Não, na verdade, essa saliva que é produzida, ela é produzida por glândulas que ficam embaixo da língua ou abaixo da língua, tá? São as glândulas sublinguais, e as glândulas que ficam aqui, aquelas que quando a pessoa tem cachumba ou papeira, tá? Uma infecção viral. Ela fica aqui, que a gente chama de glândulas paratórias. Então, essas glândulas liberam o muco, liberam essa secreção, que é a saliva, ela é jogada na base da língua, e não por isso que a gente deu água na boca, porque ela joga em grande quantidade. É uma glândula que faz isso. A gente transpira, tá? O suor escorre pelo corpo. O que é que faz isso? A glândula que faz isso. A gente produz oleosidade na pele. Não sei se muitos de vocês já estão nessa etapa, né? Normalmente é aí que começa na idade de vocês, do 6º ano. Alguns evidentemente já têm, porque já passaram dos 12, alguns ainda estão chegando próximo dos 12. Então, por volta desse período que a gente chama de puberdade, as glândulas começam a ser ativadas, e uma delas é a glândula sebácea. Ela começa a produzir muito óleo na pele. E aí o óleo começa a entupir algumas regiões e provocar algumas infecções que a gente vai chamar de espinhas. Então, essa camada, essa oleosidade que é da pele, é uma glândula que produz. Ela é produzida na base do pelo. Então, o cabelo, as mulheres que lavam menos o cabelo que os homens, né, para não estragar o penteado, o cabelo começa a ficar oleoso da raiz para fora, tá? Da raiz em direção à extremidade do cabelo, porque a glândula fica na base do cabelo, que é a parte viva, tá, do cabelo. Libera o óleo escorre e vai distribuindo pelo pelo. Então, você tem as funções gerais do tecido epitelial, ou é a função de revestir, para proteger, evidentemente, está revestindo, tem que proteger. Ou ele tem a função de produzir substâncias. São as duas funções que a gente tem para esse tecido epitelial. Os tecidos conjuntivos, e aí tem aqueles exemplos de tecidos epiteliais, né, vai depender do local onde ele está, mas em geral, ele tem a função de proteger e ele tem a função de eliminar substâncias. Quando é proteção e revestimento, quando é eliminar substâncias, é a função das glândulas. E aí tem vários tipos de glândulas, tá, gente? Só voltando aqui um pouquinho, vários tipos de glândulas que a gente pode citar: glândula sudorífera, que produz o suor; glândula sebácea, que produz o óleo; glândula salivar; glândula lacrimal, fica aqui, tá? Não sei se vocês quando observaram, mas quando a gente puxa aqui no cantinho do olho, tem um orifíciozinho, tá? Que é um poro, é um ducto, é um canal. A lágrima sai por aí para poder lubrificar o olho, evitar ressecamento e a gente não perder a visão. Essa é a função geral da lágrima. Mas também tem as glândulas que produzem substância para o sangue. Tem a suprarrenal, você tem a hipófise, você tem a tireoide, é uma glândulazinha que fica aqui no pescoço. Então, tem um monte de exemplos que vocês podem encontrar, mas a gente não vai especificar cada uma das funções de glândula, porque não tem interesse. É só as funções que ele desempenha. Nem característica do tecido epitelial
a gente não coloca para não sobrecarregar as informações de vocês. O que importa é isso. Epitélio, ou ele reveste, se reveste e protege. Por exemplo, lá no intestino delgado, além de proteger, o epitélio tem função de absorver. No pulmão, o epitélio que cobre internamente o pulmão, a sua mucosa, ele tem a função de proteger para que um parasita não entre, mas ele tem que ter a função de permitir a troca de gás, para você absorver o oxigênio e jogar para fora, liberar do seu corpo o gás carbônico. Tá? Então, vai depender do lugar onde ele está para a gente acrescentar alguma outra função. No geral, revestir é proteção, glandular é liberação de substâncias. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Tecidos conjuntivos. Aí fica uma questão, né, que é importante que vocês tentem observar. De onde é que deriva essa palavra? Conjuntivo. A palavra conjuntivo representa algo que forma um conjunto. Agora, para formar um conjunto, eu não posso ter um conjunto, um negócio aqui e o outro lá bem distante. Tá? Para formar um conjunto, ele tem que estar... eu fiz um conjunto musical agora. Tá? Um está tocando na Bahia, o outro está tocando no Rio Grande do Sul. Gente, isso aí não é um conjunto, né? É uma separação. O conjunto tem que estar perto. Então, o tecido conjuntivo, ele é que vai fazer o conjunto. E para fazer o conjunto, ele tem que deixar perto. E para deixar perto, ele vai ter que ligar. Então, a função geral desse tecido é juntar outros tecidos. Por isso que para juntar esse com esse, ele tem que estar aqui no meio, certo? Então, ele está entre outros tecidos, com a função de formar o conjunto. Essa é a função geral do tecido conjuntivo. Mas a depender do tipo de célula que está ali, a depender da função que ela está desempenhando, o tecido ele vai se adequando de acordo com a sua estrutura celular. Cada célula vai tendo uma adaptação porque os seus genes vão sendo ativados e ele vai produzindo substâncias que são um pouquinho diferentes das outras. E cada vez que ele produz essas substâncias, então o tecido vai desempenhando uma função um pouquinho diferente. Dentro desse tecido conjuntivo, então a gente pode analisar o seguinte, ele vai formar um conjunto. Eles unem e ligam os demais tecidos. Essa é a função geral. Mas lembrando, como tem subtipos de tecidos conjuntivos, é porque existem também células diferentes. Lembra o que é um tecido? Tecido nada mais é do que um conjunto de células do mesmo tipo. Esse tecido conjuntivo tem vários tipos de célula. Então, por isso que a gente não diz que é um tecido, é o conjunto. Então, para cada tipo de célula que existe, é importante vocês lembrarem que para cada tipo de célula que existe, ele vai constituir um tecido diferente. Por quê? Porque é o mesmo tipo de célula que vai definir uma função, ou que elas apresentam uma mesma função. Exatamente por causa desse segundo ponto, apresenta uma diversidade de tipos de células. Ou seja, se ele apresenta vários tipos de células, então é evidente que vai apresentar vários tipos de tecidos conjuntivos. Cada grupo de célula desempenhando uma função diferente. Certo? Então, isso aqui eu acho que dá para ter uma boa noção aí para vocês. Tecido conjuntivo, para que serve? Formar um conjunto, para unir, para ligar, certo? Por que a gente coloca tecidos conjuntivos? Porque não tem um tipo só. Tem alguns tipos. E por que existem alguns tipos? Porque existe uma diversidade grande de tipos de célula. E para cada grupo de célula que tem uma função, a gente vai definir um nome para ele. Então, os exemplos de tecido conjuntivo, olha só, é um tecido que a gente chama de propriamente dito. Quando eu digo para vocês que ele é propriamente dito, eu estou justificando que a função dele é especificamente essa. Ou seja, unir e ligar. Então, a gente tem a derme. O que é a derme? Lembra que eu disse para vocês, quando a gente vai raspando aqui o braço, começa a sangrar? Quando começa a sangrar é porque eu tirei a epiderme, que é um tecido epitelial. Abaixo dele tem que ter um conjuntivo. Por quê? Porque ele tem que ligar esse daqui ao músculo que está embaixo. Então, ele tem que unir, tem que ligar. Fica bem grudento. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma carne bovina, tá? Carne de boi, tem uma partezinha, uma parte da carne, que ela é bem branquinha. Certo? Você vai comer, bota na boca, mastiga, mastiga, mastiga. É um exercício para mastigação, porque você mastiga e não acaba nunca de mastigar. Eu não sei para vocês, mas lá na minha região a gente chama de cabelo louro, partezinha branca, dura danada, porque na verdade não é consistente, ela é resistente.
ela é como se fosse um elástico. É como se fosse, não sei se dá para perceber aí, isso daqui, ó. Tá vendo? Coloquei normal, estiquei. Então, isso daqui, ó, ele só estica, gente, porque eu forço a musculatura. Então, ele prende meu músculo a um osso. Então, o músculo contrai, ele puxa o osso para cá. O músculo contrai, ele puxa o osso para baixo. Então, isso daqui que está prendendo o músculo ao osso, ele está ligando, ele está unindo. O nome disso é tendão, certo? Entre dois ossos, a gente vai chamar de ligamento, mas entre o músculo e o osso, tá? Isso aqui, ó, você tá para perceber, tá vendo? Essa linha daqui, toda ela. Isso daqui, ó, fiz o movimento. Quando eu faço o movimento, o que acontece com ele? Fica mais consistente. É consistente, é resistente. Ele não é rígido, tá, gente? Então, você tem a musculatura, o músculo faz a contração e puxa o osso. Mas para puxar o osso, ele tem que prender. Para prender, tem que ter alguma coisa ligando. Então, isso que está ligando é um tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Ele é bem mais consistente. A derme é um exemplo, o tendão é outro exemplo, o ligamento é outro exemplo. Bom, aí a gente tem outros tecidos que têm funções bem específicas e não muito comum. Então, a gente diz que eles têm propriedades especiais. É o sangue, que é um tecido líquido. Por quê? Porque ele tem mais de 50% de água. Tá? Tem 50% de água, aí tem a célula sanguínea, não sei se você já ouviu falar, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. Então, desses glóbulos brancos, são esses que vão fazer a defesa do corpo. Os glóbulos vermelhos é que levam oxigênio pelo sangue, né, para ser distribuído para todas as células do corpo. E as plaquetas são aquelas que vão fazer a coagulação. A coagulação é para evitar que haja um sangramento contínuo. Então, por exemplo, algumas pessoas sofrem infecção e essa infecção, digamos que seja da dengue, tá? Você teve a dengue. Aí tem a dengue hemorrágica. Aí quando a pessoa vai fazer o exame para verificar se a pessoa tem a dengue hemorrágica, faz o exame de sangue e verifica a quantidade de plaquetas. Se a quantidade de plaquetas estiver baixa, é porque ele tem uma chance de hemorragia grande. Tá? Então, essa é a análise que você faz. Olhou, eu fiz o exame de sangue e vi um vírus. Não, você não vai ver o vírus, não. Ou você vê, pode identificar a presença do anticorpo sobre esse vírus, ou você vai identificar quantificação de células. Teve glóbulos vermelhos em pequena quantidade, você tem anemia. Teve glóbulos brancos em uma certa quantidade um pouco maior, então você tem uma infecção. Dependendo do tipo, aí você sabe se é vírus, se é bactéria. Você analisou a presença de plaquetas, normal, tranquilo. Baixo índice de plaquetas, então você tem a chance de sofrer hemorragia. Então tem que verificar qual é a causa. Se teve febre, dor de cabeça, dor no corpo, então aí considera, por exemplo, a questão da dengue. Então o sangue ele tem funções especiais. Função do sangue: transportar substâncias, fazer defesa do corpo, distribuir calor pelo corpo, tá? Tudo isso é função dele, tá? Extremamente importante. E ainda tem as células, tipos de células diferentes no próprio tecido. Porque um faz a defesa, um faz o transporte de oxigênio, mas a gente considera como um tecido específico. Um tecido linfático, eu não sei se você já ouviu falar de amígdala, tá? Adenoide, a criança tem adenoide, tem que fazer cirurgia para tirar um carocinho pequeno no nariz. Tem as ínguas, que é quando você tem uma infecção e fica dolorido, muito dolorido embaixo do braço, por exemplo, um carocinho. Na garganta, quando tem infecção, tá? Você encontra alguns nódulos mais consistentes e doloridos. Quando você aperta, dói. Então, isso daí é o que a gente chama de componentes do tecido linfático, que fazem parte do sistema linfático. Qual é a função desse tecido? A função desse tecido é ou amadurecer algumas células de defesa, para que ela fique funcionando normal, ou ele vai fazer a retirada de líquido. Digamos, você toma uma pancada, pá, uma pancada forte. O que acontece? O órgão fica inchado. O seu tornozelo incha. Por que incha? Porque tem água. Você aperta, a água sai. Depois ele volta a ficar inchado de novo. Então, essa água que está no tecido, que está fora do vaso sanguíneo, ela não pode ficar. Porque incomoda pra caramba, ele vai perder a condição de distribuição de substância do sangue. Então, o que é que acontece? Você tem que drenar. O próprio sistema, que é o tecido linfático, ele tem a capacidade de tirar esse líquido que está inchado, provocando inchaço, e vai jogando
para o sangue levar para o rim, e o rim fazer a filtração e jogar por meio da urina. Então, você tem um inchaço, eu não sei se você já ouviu falar, as meninas talvez já tenham ouvido falar, né? O pessoal faz massagem de drenagem linfática. É aquela mulher que está se sentindo um pouco gorda, ela quer diminuir um pouco da água do corpo, para parecer que ela não está gorda, certo? Mas vai continuar gorda do mesmo jeito. O que se faz naquela drenagem linfática é tirar a quantidade de líquido que está fora do tecido. Ele está junto com outro tecido, que é um tecido gorduroso, tá? Que a gente chama de tecido adiposo, e fica parecendo aquela casca de laranja, a celulite, né? Aí o pessoal faz a massagem, tira o líquido, faz com que ele se mova, vai para o sangue, e aí, normalmente, quando a pessoa faz a drenagem linfática, ela fica com a vontade de urinar horrível. Por quê? Porque você tirou a quantidade de água que estava fora do sangue, botou para o sangue, mas não é para ter tanto, né? Não pode provocar um problema com muita água no sangue. Aí ele vai para o rim joga para fora. Certo? Também é uma função especial. O tecido mieloide, a gente tem como exemplo, eu não sei se eu creio que sim, a questão da medula óssea vermelha. Uma pessoa teve leucemia, certo? Que é uma doença, a gente chama de câncer do sangue. A quantidade de células de defesa tão enorme, mas tudo torta, tudo mal feita, sem função nenhuma. Aí ele precisa de um tipo de célula que consiga originar células normais. Onde é que está esse conjunto de células que origina células do sangue normais? Na medula óssea vermelha. Quando a gente pega, por exemplo, o osso de galinha seco, cozido, né? O assado, quebra no meio, ele tem uma manchinha vermelha, como se fosse sangue, e é. E na extremidade, naquela partezinha que é branquinha e tal, você tirou aquela partezinha branquinha e quebrou mais por dentro, na parte mais externa do osso, ele tem muitos pontos vermelhos ali, e é como se ele fosse furadinho. Aquilo dali a gente chama de porosidade. E dentro daquela porosidade, vocês vão encontrar as células que vão originar o tecido sanguíneo. Aquilo dali é a medula óssea vermelha, no caso da galinha, certo, gente? Então, ela tem uma função importantíssima, que é originar outras células, tá? Se diferenciar em outras. E o tecido adiposo, tá? Nessa pandemia, vocês muito cuidado, vocês vão comer demais, vão engordar, certo? Porque toda vez que você come o excesso de alimento que você tem, ele é transformado em uma coisa que fica guardado no corpo, embaixo da pele, mas fica aquela coisa molinha, chamada de gordura. Então, ter gordura é importante, porque é uma reserva. Ter gordura em excesso já não é legal, tá, gente? A gente precisa desse tecido que a gente chama de tecido adiposo, mas em quantidade satisfatória para que não sobrecarregue os vasos sanguíneos, para que não entupa os vasos sanguíneos e aí provoque um distúrbio sério, um distúrbio mais grave, certo? Então, essa é o conjunto dos tecidos que têm propriedades especiais. Agora, tem dois outros tecidos que eles têm consistência rígida. Um deles é o cartilaginoso. Onde é que a gente encontra a cartilagem? No nariz, na orelha e entre um osso e outro. Quando você vai comer carne de galinha, aquela coxa de galinha, sobrecoxa de galinha, tem uma extremidade do osso, uma parte do osso, que é bem branquinha. Aquela parte do osso bem branquinha é um tecido, é uma cartilagem. Certo? Ou seja, ele é formado por tecido cartilaginoso. Você vai comer o peito do frango, tem uma parte do peito do frango que tem a parte de osso, mas lá no finalzinho também tem uma partezinha branquinha, molinha, você mastiga com facilidade. O que é aquilo? Tecido cartilaginoso. E o tecido ósseo forma quase toda a estrutura de um osso. Então, quando você pega um osso, você está pegando um órgão, porque ele é um conjunto de tecidos, mas esse órgão ele tem em grande quantidade o tecido ósseo, que ele é riquíssimo numa substância chamada de fosfato de cálcio. Tá? Na próxima, vocês lembrarem da primeira palavra, cálcio vai ter que ser colocado. Por quê? Porque ele tem uma função de dar rigidez à estrutura. Então, o que tem de cartilagem é resistência, que ele dobra, mas não quebra. E o que tem de cálcio, ele vai dar ao osso, ou ao tecido ósseo, uma coisa chamada de rigidez. Então, o osso e o tecido ósseo, ele é rígido e resistente. O tecido cartilaginoso, a gente considera que ele é resistente. Qual é a diferença? Rigidez, batendo no material, né? Batendo no componente mais consistente, pegou aqui, rigidez, certo? Mas você pega, por exemplo, a capinha e dobra, resistente. Então, essa resistência é a dificuldade que o material tem, a facilidade que ele tem de ser dobrado sem quebrar. Elasticidade, a gente tem que lembrar dessa palavra para poder ter uma noção mais aproximada.
Então, o tecido ósseo, além dele ter a função de constituir os ossos, ele também tem a função de reservar cálcio para dar rigidez ao osso, mas também para o cálcio servir para outras atividades que existem no corpo humano, certo? Então, tecido conjuntivo, a função geral é de ligar, tá? Só repassando aqui as informações. A função dele é de ligar para formar outros tecidos. Ele apresenta uma diversidade de células. Cada vez que existe um grupo diferente, então eu tenho um subtipo de tecido conjuntivo, que pode ser o propriamente dito, como a derme, como os tendões, como os ligamentos, ou ele pode ser um tecido que tenha propriedades especiais, como o sangue, que é um tecido, o tecido linfático, o tecido mieloide e o tecido adiposo. Função do sangue: distribuir substâncias, fazer a defesa do corpo, tá? Transportar oxigênio, evitar sangramentos, que é o processo que a gente chama de coagulação. Tecido linfático: drenar líquido do corpo, certo? Essa é a função. Drenar o líquido do corpo ou fazer amadurecimento de células do sangue. Mieloide, tecido mieloide, qual é a função dele? Produzir células do sangue, certo? Então, cada grupo de células tem uma função diferente, aí a gente agrupa e define que é um tecido. Tecido adiposo: reservar gordura, reservar energia. O cartilaginoso: resistência. Ele confere resistência ao órgão onde ele está inserido. E o osso, o tecido ósseo: rigidez e sustentação para dar movimentação do nosso corpo, movimentação do nosso esqueleto, certo? Então, esses daí são os tecidos que a gente chama de tecidos conjuntivos. Os tecidos musculares, eles são divididos em 3 tipos. Tá? Vou tentar dar uma análise mais rápida aqui para a gente fechar essas informações. O tecido muscular, as células são chamadas de miócitos e tem a função de contração, tá, gente? Então, eu estou percebendo aqui que a gente já está chegando mais aproximadamente aos 35 minutos. Então, eu vou encerrar essa videoaula nesse ponto. Provavelmente na semana que vem, tá, na próxima aula, eu finalizo esse conteúdo, mas já deixo, talvez seja um pouco mais curta, tá? Felizmente vocês vão agradecer, porque a aula não vai ser tão longa, de 35 minutos para ficar assim, mas aí vai junto com ela alguma atividade que eu passo para a turma, certo? Então, gente, obrigado aí, agradeço a paciência de todos vocês por assistir, tá? E superar toda essa dificuldade que a gente está passando de não poder ter as aulas da escola. Agradeço então a paciência de vocês e espero que assistam sempre os nossos vídeos, tá? Nossas videoaulas, não só a minha, mas dos outros professores, até o final, para conseguir acompanhar o máximo possível daquilo que a gente está tentando passar. Certo, gente? Valeu, agradecido, tchau e até a próxima.